Por gentileza, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos que são os versículos base da nossa aula de hoje, a lição número 6, que tem como tema o crescimento ideal. O crescimento ideal. Nós vamos ler alguns versículos aí na carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta que Paulo trabalha muito a questão da unidade da fé, e é muito importante isso. O capítulo 4 dessa carta de Paulo, ele trabalha muito a vocação, a questão dos chamados da igreja, os ministérios da igreja. Então é muito importante, é um tema muito interessante que a gente vai ver aqui, o crescimento ideal. Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 a 3, depois versículo 7 e depois do 12 ao 16. Os irmãos acharam aí o texto? Diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, do 1 ao 3. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Agora do 12 ao 16. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Agora vai lá na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. É um dos meus textos prediletos da Bíblia, um texto que eu amo, de vez em quando eu estou sempre voltando nesse texto, até porque ele provavelmente foi a última coisa que Pedro escreveu, então é carregado de uma densidade emocional muito forte, é um texto muito profundo. Esse texto que você vai ler agora, segunda carta de Pedro 3,18, contém um resumo da teologia mais profunda que você puder imaginar. É um texto capaz de ser extremamente convidativo. Dá para você escrever uma tese de doutorado sem problema algum em cima desse texto aí. É muita coisa. Segunda carta de Pedro 3,18, que é o texto áureo aí. Acharam? Ele começa com um contraste. Antes, significa que o que veio antes aí é complicado, não é onde a gente deve andar. Antes, crescei, é um imperativo. Ele não está dizendo que você deve, talvez, quem sabe. É uma ordem. Antes, crescei, aí vem o equilíbrio, na graça e no conhecimento de nosso Senhor, senhorio primeiro, e Salvador, salvação depois, Jesus Cristo. Deu para ver? A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Que texto extraordinário esse texto. Meus irmãos, crescimento é produto de vida. Eu poderia encher esse púlpito de acessórios. Dá para colocar bolinhas de neon, dá para colocar um monte de planta chamada artesanais, não dá? Eu posso encher isso aqui de acessório, mas eu desafio qualquer pessoa aqui dentro hoje a fazer crescer uma planta aqui em cima. Alguém consegue? Crescimento é produto da vida, só cresce se tiver vida. É um processo vital. Se há vida, há crescimento. Se você olhar naquele tema ali, crescimento ideal, ali a gente tem um conflito da existência. Como nós somos gente marcado num mundo pecaminoso e a realidade do pecado atingiu a gente desde o Éden até aqui, a nossa vida inteira é vivida nessa luta entre o real e o ideal.
Por exemplo, a vida real e a vida ideal. A gente sempre sonha com um crescimento real, com um crescimento ideal, mas tem que lidar com o crescimento real. Por exemplo, essa dinâmica estranha, uma dialética, é muito perigosa e a gente vê isso na igreja todo o tempo. O ideal seria que toda a igreja crescesse em conhecimento, que todo mundo amasse ler, que gostasse da profundidade, que conhecesse a Bíblia assim rapidamente, uma vez que vive com ela na mão. Mas o real é que pouca gente gosta disso. É que ainda tem gente viciada em campanha e que é mais fácil o analgésico divino do que a profundidade da palavra, que é mais fácil cócegas na alma do que mente aceitar o coração e no equilíbrio crescer. Ou seja, o ideal era que a gente amasse a palavra. O real é que a gente gosta de metade de um versículo. É por isso que tem gente que pega um versículo pequeno, Jesus chorou, João 11:35, ainda coloca lá parte A, B e C do versículo. Porque há uma guerra entre o real e o ideal. Então, o que nós precisamos fazer aqui hoje é permitir, à luz do Espírito Santo, que o nosso crescimento seja ideal. E esse crescimento, para ser ideal, precisa ser a partir da palavra, porque aqui você tem as ideias de Deus. Amém, irmãos? Deu para entender rapidamente? É só para ter uma noção. No texto áureo dessa nossa lição, que a gente leu agora, 2 Pedro 3,18, Pedro nos dá o que eu chamo de diretriz infalível. É uma diretriz infalível. Se a gente quiser evitar quedas na vida cristã, precisa crescer, avançar. Porque quem para, morre. Não existe vida cristã sólida quando ela fica estática, imóvel ou emparedada. Isso significa que a paralisia teológica é capaz de matar. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. Se há um crescimento em mim, então há nascimento de frutos, há um desenvolvimento da mente cristã, há um desejo de profundidade, há um ajuntamento dessas ideias. A partir do momento que eu vou deixando de crescer, eu vou ficando estático, estaciono na vida, fico repetindo os mesmos mantras, a mesmice de sempre, eu não consigo evoluir, e à medida que eu não evoluo, o tempo vai passando e eu vou criando uma espécie de mofo existencial, de modo que eu faço a mesma coisa o tempo todo e espero resultado diferente. É uma loucura, uma paranoia. Esses dias eu estava pensando, em algumas igrejas nós temos até uma espécie de esquizofrenia na hora que canta. Por exemplo, no primeiro hino do louvor a gente canta, Senhor, deixo tudo aqui, tudo entregarei. Aí o segundo, restitui. Deus faz o quê? Dá ou toma de volta? Não é um negócio estranho? É porque a gente não pensa, não há um raciocínio. A gente, na maioria das vezes, o grande risco que se corre nas igrejas é de uma massificação da ignorância, onde ninguém pensa, ninguém reflete, ninguém raciocina, só recebe tudo daqui. Eu quero que você entenda que o fato de eu estar aqui hoje falando não se torna para você uma verdade fundamental e essencial da vida, só se ela for de acordo com a palavra. A sua mente é livre para julgar o que eu vou dizer de acordo com a palavra, porque eu não sou a autoridade da sua vida. A autoridade da sua vida é a palavra e Cristo. Eu erro, eu falho, eu tenho limite. Deus é o Senhor do ilimitado, do absoluto e da soberania total. Então a sua vida não depende do que eu falo, depende da palavra. Amém, irmãos? Quando a gente entende isso, a gente tira dos gurus de púlpito o poder de assustar. E é por isso que muita gente não quer saber de Bíblia, crescimento ideal. Porque é mais fácil crescer pela cabeça dos outros. Você já viu gente que até para trocar de roupa tem que pedir a opinião do pastor? Ele não faz isso porque ele é santo, obediente ao seu pastor e quer ser pastoreado. Ele faz isso porque quer ter a quem culpar se a coisa der errado. Foi o pastor, ele falou e eu fiz. Então é muito perigoso quando o meu crescimento depende da cabeça do outro. É muito importante que a gente entenda, nós vivemos numa geração que é a geração dos dinossauros. O corpo é grande, mas a cabeça é pequena. Pouca gente pensa hoje. Então nós temos muita gente com muito esteroide mental, mas que não consegue ser quem é de fato. O que Deus quer fazer com a gente aqui essa manhã é libertar a nossa mente, de modo que a gente saia daqui com fome de aprender e desejo sincero de se tornar alguém melhor. Amém, irmãos? O Brasil precisa de uma igreja feita de gente melhor. Nós vivemos uma geração muito perigosa, uma sociedade complicada, e está mais do que na hora da igreja evangélica brasileira entender seu papel na cultura e na política nacional. Ela não pode ser uma igreja de clichês vazios. O Brasil é do Senhor Jesus, não há nada mais abstrato e vazio do que isso. É preciso entender de uma vez por todas e evoluir das frases de adesivo à palavra encarnada e vivida na história. Nós somos a igreja e precisamos fazer diferença nesse tempo. E uma igreja que cresce
cresce não é a que enche o templo abarrotado de gente ou que coloca uma fachada linda na avenida principal. A igreja genuína é aquela que, fechada na casa, sabe entender a presença de Deus na vida, fazer melhores filhos para uma sociedade doente. Amém, irmãos? O Novo Testamento está repleto de chamados à santidade, de chamados à piedade, ao crescimento. Então, o que o apóstolo Pedro coloca nesse texto que a gente leu, não é uma coisa nova, só que é fundamentalmente essencial, porque às vezes, no processo do crescimento ideal, você não vai ter grandes descobertas. O que você vai ter é redescobertas pontuais. Isso é mais importante do que novas coisas. Mais importante do que descobrir novas coisas é nunca esquecer das antigas que te trouxeram até aqui. Então, o crescimento ideal não é os olhos brilhando diante de todas as novas vitrines. É o que você consegue não esquecer daquilo que te fez andar até aqui. Ou seja, muito importante entender que entre a ideia do crescimento, aquela coisa de abocanhar tudo o que eu puder, e isso é fome consumista, é diferente de um crescimento daquele que eu tento voltar e lembrar as antigas origens, as antigas essências. Olha a ideia de Pedro: cresçam na graça e no conhecimento de alguém, de uma identidade. Quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que eu posso ter milhares de absorções de conhecimento, mas eu posso me perder violentamente. É igual alguém chega e diz assim: olha, fulano errou, mas fulano estava falando uma coisa ali no púlpito, esses dias alguém falou para mim, no púlpito tremendamente, uma coisa assim, e eu vi que ele era honesto, era sincero. Eu falei: exatamente, mas era sinceramente errado. Eu posso estar honestamente errado, sinceramente errado, carinhosamente errado, fofamente errado. E uma coisa não pode me levar a outra. É por isso que é tão importante o crescimento ideal, diferente do real. Deu para entender até aqui? Olha que interessante, a frase de Pedro, eu estou um pouco mais em Pedro para depois a gente poder entrar nesse texto aqui, mas a frase de Pedro é teologicamente perfeita, porque ele coloca assim, antes, um princípio de raciocínio do que estava sendo feito antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É evangelho da simplicidade, da profundidade. A ideia dele é dizer assim, quanto mais a gente cresce em Cristo, menos a gente cresce nas nossas coisas. O que significa que Cristo se torna o centro de tudo. Daí eu consigo dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que ser cristão não é fazer parte de uma religião. Ser cristão é ter um projeto de vida baseado em Cristo, de modo que um dia essa vida dele seja maior do que a minha própria. Ou seja, por isso eu preciso de um lapso, ainda que pequeno, mas grande humildade, para entender que eu vou sumir nesse processo. Deu para entender? Ou seja, ele é o mestre, eu sou discípulo, e o principal objetivo meu nessa dialética, nessa vida entre mestre e discípulo, é permitir que ele cresça e eu desapareça, que ele apareça e eu suma, que ele esteja maior e eu diminua. Ou seja, para fazer isso, eu preciso matar em mim essa tentação da vitrine, do aparecer o tempo todo. Ele tem que aparecer. Muita gente não gosta disso, e aí criam-se os pequenos cristos das pequenas igrejas. Em todo lugar que a gente vai, encontra geralmente alguém por essa vibe maluca de querer aparecer mais do que Jesus. Aliás, eu fico imaginando, quando você olha para Jesus no Novo Testamento, o que você vê é extraordinário. Ele andando com as pessoas comuns, ele dormindo no barco, ele conversando com gente normal, ele no ir e vir da vida. Mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros do epicentro de onde Jesus tinha todo o seu ministério, região da Galileia por ali, havia uma cidade grande chamada Séforis, com anfiteatros, com vida noturna efervescente. Jesus nunca foi lá, nunca visitou Séforis. 5 quilômetros da casa dele, de noite da Galileia, quando você está na praia da Galileia, provavelmente você conseguia ver as luzes de Séforis. Jesus nunca foi lá. Jesus era um Deus da simplicidade, do pé no chão, que gostava de ir na casa de alguém, que chegou ao nível de humildade tão grande que orou pela sogra de Pedro. É muita coisa, irmão, não é? Ele é um Deus capaz de ter uma simplicidade daquela que se experimenta no ir e vir. Ou seja, quando a gente cresce em Cristo, a gente cresce para baixo, para dentro, nunca para fora. Significa que quanto mais você cresce em Cristo, mais humilde se torna, mais parecido com Ele se torna, menos arrogante se torna, mais próximo das pessoas você fica. Quanto mais Cristo, menos a minha miserabilidade aparece. Então isso é o maior milagre, porque a cura do ego, do ódio, da arrogância. Amém, irmãos? Nessa lição aqui a gente vai ver de uma forma prática o que acontece quando a pessoa se desequilibra no crescimento.
Ou seja, a ideia da revista toda, se você olhar na sua casa, é um equilíbrio, é defender a busca do equilíbrio, do crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento. Isso indica equilíbrio. Aliás, se você puder, coloca na sua revista aí, anota essa palavra, equilíbrio. Essa palavra é fundamental, não apenas no crescimento, mas na vida. Pouca coisa é mais perigosa do que gente desequilibrada. Cristão desequilibrado é um problema sério, não é verdade? Ele vive aprisionado pelo próprio desequilíbrio. Isso é muito perigoso. Quem só cresce na graça corre o risco de se tornar um extremista e bitolado na fé, porque graça demais vira gracinha. Já viu como é chato piada cansativa? Não é? Fala a verdade para mim, tem coisa pior do que gente que não é engraçado querer fazer graça? Não é chatíssimo? Não dá vontade de falar, irmão, fica na sua, não dá? Você já viu gente que não é engraçado querer fazer graça? Agora, você já viu gente que é engraçado por natureza? Você já foi no Ceará? Eu fui missionário no Ceará, eu e minha esposa. O cearense é um barato, ele é engraçado por natureza. Ele falando, você ri. Pensa num povo extraordinário, povo que eu amo. Agora, gente que não é engraçado, querer fazer graça é um problema. Ou seja, tudo que é demais é perigoso. Quando você só cresce na graça, você vira um indivíduo tão bitolado, extremista, que você acredita que qualquer coisa além disso é um perigo para você. E se é um perigo para você, você se torna um perigo para os outros. Então você se torna uma piada sem graça, uma paródia de Jesus. Deu para entender? Isso é quando você só cresce na graça. O problema é quando você só cresce no conhecimento, porque aí você corre o risco de se tornar um formalista. Conhecimento demais vira chatice, é o dicionário ambulante que não sabe sorrir. Olha, uma das coisas mais difíceis de suportar é você ter uma aula com alguém que só tem conhecimento e nada de graça. É terrível, porque é cansativo, é difícil de entender, você não chega nunca. Você sabe que é profundo, sabe que é conhecimento, mas também sabe que vai ser complicado levar isso para a vida. Porque tem gente que fica roendo ossos, não consegue desenvolver uma empatia até com o público, de modo que tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que se perde no conhecimento que tem. Por isso que é tão importante o equilíbrio entre graça e conhecimento. Quando a gente tem o equilíbrio perfeito de graça e conhecimento, aí você consegue a profundidade, mas subir de vez em quando para respirar. Ou seja, quem só tem conhecimento, ele tem um problema sério com a igreja, porque a igreja é feita de ovelha, e ovelha tem a cabeça baixa, para comer tem que ser embaixo. E quem só cresce em conhecimento tem o costume de alimentar a girafa, a cabeça é lá em cima. Então põe a coisa tão alto que a ovelha morre de fome lá embaixo. Então a graça de Deus é que faz a gente descer ao nível para que a ovelha possa comer e se sentir satisfeito. Porque todo pastor e homem de Deus precisa do equilíbrio que desce. Amém, irmãos? Outra coisa é rejeitar as falsas doutrinas, os exageros. Exageros ocorrem principalmente com gente que tem pouco conhecimento, que perde o bom senso. Nós vivemos numa geração, agora até que diminuiu um pouco isso em alguns lugares, mas nós vivemos numa geração de gente muito exagerada, e essa palavra exagerada do grego vem do ex, para fora de. Todo exagerado é tirado para fora de si, tudo dele é monstruoso, é complicado. Então essa dimensão casusa do exagerado de muita gente é perigoso, porque há muita gente gerando exagero sobre exagero. Por exemplo, tem gente que faz tanta bobagem na questão da fé cristã, tanto exagero, porque ele acredita que quanto mais ele faz, mais ele tem. E é o contrário. É quanto mais Cristo faz em nós, é que a gente tem. E aí, desse ponto de vista, todo mundo aqui hoje precisa estar em estado de gratidão, porque ninguém está aqui pelo que Deus vai fazer, a gente está aqui pelo que Ele já fez. Nós estamos aqui porque Ele já veio fazendo na gente. Ele vem trabalhando em nós estamos aqui por um processo de gratidão. Vamos olhar alguns aspectos do conhecimento que ele colocou na apostila. Eu vou seguir os pontos da revista aí para ficar mais fácil para você entender. Alguns aspectos do conhecimento, e ele coloca aí nessa revista, interessante, que as falsas doutrinas enganam porque se parecem muito com as doutrinas verdadeiras. Só quem tem conhecimento da palavra consegue identificar as doutrinas falsas e combatê-las. É preciso saber da verdade. Olha que mundo a gente vive, esse mundo entre crescimento ideal e real, entre o ideal e o real. Por isso a importância do conhecimento de alguns aspectos. Ele colocou na revista aí, 4 pilares do conhecimento. Isso é só para ter uma noção. Por exemplo, o conhecimento empírico ou prático é aquele que vem natural, que nasce com a gente. Conhecimento filosófico, que é mais profundo, que é a busca das essências, a busca das origens. A filosofia trabalha com as perguntas, não com as respostas. Ou seja, o filósofo mais maluco é aquele que ele trabalha o tempo todo com o porquê isso é assim. Você mostra uma cadeira para o indivíduo, isso é uma cadeira. Ele diz, por quê? Por que não é uma mesa, um sofá, uma cama? A ideia é saber a origem disso, por que isso vem daí.
Ou seja, é por isso que geralmente a gente que trabalha com filosofia não é muito certo das ideias, né? Conhecimento científico, que é transmitido por linguagem, por escola, por uma série de signos e códigos, e o conhecimento teológico, que é a busca pela informação a partir da palavra para se conhecer a Deus. São pelo menos 4 níveis de conhecimento. Obviamente existem outros, como o conhecimento da própria experiência da vida. Você ter uma noção rápida do que eu estou dizendo, até porque eu não quero demorar muito nisso, porque é uma coisa muito técnica, científica, está aí na revista. Mas olha que interessante, hoje nós vivemos numa geração dos infoxicados. O que é isso? É a intoxicação pelo excesso de informação. Tem muita informação hoje, só que informação é o nível mais baixo de conhecimento que qualquer pessoa pode chegar. A partir do momento que você aprende a ler e você junta a letra A mais a letra B e compreende a junção disso, você já tem uma informação. Então não precisa bater no peito e se achar o cara. Informação é fácil, qualquer um consegue. É o nível mais baixo, o mais rasteiro, o mais primitivo. Acima da informação você tem conhecimento, que é processamento de dados. É você saber o que é lixo e o que você pode levar. Acima do conhecimento você tem sabedoria, que é quando você pega aquilo que já processou da informação e leva para a própria vida. Acima da sabedoria, sapiência, que é a prática do viver. É aquilo que você já extrai à medida do que viveu, por causa daquelas coisas que você processou da informação que pegou. E acima disso, iluminação. E só Jesus começou aqui, ó. Eu sou a luz do mundo. O resto começa tudo embaixo. Alguns se enrolam na infoxicação, não conhecem conhecimento, se perde na sabedoria, acha que é sapiente e pensa numa luz que nunca teve. Esse é o conhecimento que muita gente esquece e que muita gente acha que tem. Por isso é tão importante a gente botar os pés no chão para ter um crescimento ideal. E esse crescimento ideal não tem uma lógica de ser de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora. É um crescimento com os pés no chão, gradual, lento, feito com o tempo. Sabe qual é o problema de muita gente que se envolve com teologia e filosofia hoje? Eles querem velocidade. E na teologia e na filosofia não tem. Não há com velocidade, é com calma, é com tempo. É quando você passa 10, 12 anos lendo livros de teologia sistemática de 600, 700 páginas para você chegar no final do tempo de todo esse volume de livros e descobrir que a coisa era bem simples. É o tempo. Isso leva a gente a um outro processo de aprendizado. Se você quer aprender um monte de coisa numa velocidade incrível, aí você vira um escravo de YouTube. Você passa a vida inteira achando que as pílulazinhas que são vendidas e jogadas na internet te fazem de fato um conhecedor. É por isso que a gente tem hoje especialistas naquilo que nada fazem, conhecedores daquilo que não sabem e gente que é gênio em dizer aquilo que todo mundo já disse. 1 mais 1 para eles de vez em quando dá 2. Outra coisa, segundo lugar, quando o crescimento é deformado. Agora, olha que interessante. Como eu falei a vocês desde o começo, essa tensão, essa dialética entre crescimento ideal e crescimento real, coloca entre ela, dentro da perspectiva dela, o crescimento deformado. E aí está um problema grave, porque nesse processo do crescimento, às vezes é imperceptível para a gente. Esse é um problema interessante. Você já percebeu que você está com seu filho, igual a gente em casa, quando alguém olha para o nosso filho, para o Eduardo, de longe, diz, meu Deus, como esse menino cresceu. A gente quase não percebe isso, porque ele está com a gente. E na vivência diária você não percebe. O crescimento é visto ao olhar de quem é de fora. É por isso que a gente percebe o nosso crescimento olhando as nossas fotos do passado. Você já olhou fotos suas da década de 80, irmão? Olha que coisa tremenda que Deus fez na sua vida. Não é verdade? Esses dias, olhando as fotos antigas minhas, por exemplo, quando eu casei, eu já falei aqui, quando eu casei eu era sem forma e vazio, né? Quando eu olho para as fotos hoje é que a gente percebe o crescimento em todos os lados que a gente vai tendo. Algumas pessoas, para perceber seu crescimento, tem que ser visto pelo olhar do outro. E o problema é esse olhar do outro, que pode passar para mim o real, o ideal ou o deformado. O deformado é o problema. Na igreja você corre vários riscos. Você corre o risco de sair daqui transformado, tomara que isso aconteça hoje. Você corre o risco de sair aqui apenas impactado, e impacto é uma coisa, transformação é outra. Você corre o risco de sair daqui deformado, ou às vezes reformado, alguns transtornados. Esses riscos a gente corre aqui, ó, o dia todo, em todos os momentos e em todas as igrejas. Deu para entender, irmãos? Vocês estão assustados? É problema mesmo, porque vai piorar bastante. Eu estou no segundo ponto ainda. Que susto, né? Olha aí, ó. Ele colocou alguns pontos que eu quero trabalhar aqui hoje. Por exemplo, crescer na graça e não no conhecimento, é o desequilíbrio. Quanta gente faz isso aqui, ó, o crescimento
na graça. Aliás, essa concepção deles é uma concepção equivocada de graça, porque tem gente que acha que crescer na graça é crescer no chamado unção, e eles confundem todos os conceitos. Graça é a manifestação máxima do amor de Deus em Cristo. Então, crescer na graça é crescer em Cristo. Unção nada mais é do que amor elevado a uma potência que eu não consigo ter humanamente falando. Então, eu preciso crescer em Cristo para que esse amor dele seja gerado em mim. Deu para entender? Então, quando esse amor dele é gerado em mim, aí eu tenho graça e unção. Ou seja, unção não é a minha capacidade de transpirar litros de óleo na fé. Deu para entender? Unção não é a capacidade que eu tenho de falar em línguas estranhas, até dando bom dia. Até porque, às vezes, dentro do estranho vem junto o esquisito. E esse é o problema de tudo. A grande movimentação, a grande ideia de que Deus está trabalhando na sua vida não é o quanto você fala em línguas estranhas. É o quanto você consegue usar a sua língua para falar com os estranhos. Aí é tremendo. É diferente. Há muita gente que cresce só na graça, mas não cresce no conhecimento. Até ele colocou na revista aí, são os que se dizem usados por Deus e tal. E é complicado, porque é importante que se tenha uma visão de que Deus não apenas nos usa como se usa um instrumento qualquer e joga fora. Deus não apenas vem sobre você na mentalidade de Sansão, Ele vem, te enche e sai. Ele vem e muda a história da sua vida. É um processo transformador contínuo e profundo, diário e cotidiano. Outra coisa, geralmente quando se tem essa noção equivocada, deformada, de que se cresce só na graça e não no conhecimento, a pessoa se torna um místico quase beirando a neurose, a insanidade. Para você ter uma noção, tem cristão que tudo dele é malignizado, é problematizado. O indivíduo não faz os ajustes no carro, ele bate o carro, ele diz que foi Satanás que entrou no carro e cortou as mangueiras lá. Falhou o freio porque foi o diabo. Ele bota o diabo em tudo, ele não consegue botar Deus em lugar nenhum, mas o diabo ele acha em todo canto. Você já viu gente que faz isso o tempo todo? Esse dia mesmo mandaram um vídeo para mim, olha só, no WhatsApp virou uma tragédia. Mandaram o vídeo para mim esses dias, e o vídeo do indivíduo, um pastor inclusive, mandou para mim, uma mulher que teve um problema lá, um acidente de carro, e a mulher foi jogada para fora do carro, ela estava quase morrendo, aí Deus usou ela com uma profecia dos últimos tempos, e aí ele coloca assim embaixo assim, e aí ela morreu depois. Eu quase vejo ele falando, tá vendo? Ela morreu, então é verdade. Aí eu mandei para ele, a única morte que define alguma coisa na nossa espiritualidade é a morte de Cristo, porque ela foi a única que não parou na morte. Ela venceu a morte, ressurgiu, portanto pode dizer o que é a verdade. Nenhuma outra morte tem qualquer poder de mandar na minha fé qualquer coisa que seja além da palavra. Outra, isso se torna misticismo barato, para mexer com a cabeça de gente fraca e mostrar para todo mundo como é fácil manipular através da imposição do mistério sobre a realidade da vida. A coisa tremenda de Jesus é que ele nunca apelou para o mistério na realidade da vida de ninguém. Para Jesus a vida já era misteriosa. Está vendo aquele lírio? É melhor do que Salomão. Jesus encheu a vida de graça e não de apelos misteriosos para enganar as pessoas. Eu tenho sérios problemas com a umbandização teológica cristã. Com gente que faz e cria um monte de coisa para ver se dá um choque de realidade em alguém, que é para a pessoa ficar tremendo de medo e vir para a igreja. Olha, vem para a igreja porque tem um satanazinho pendurado no seu pescoço. Se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas não têm mais poder sobre a sua vida, porque a graça que há sobre nós já limpou a nossa ficha, a nossa história. Isso é de quem cresce na graça, não no conhecimento. Só que também tem um outro lado, de gente que sem a graça, mas com muito conhecimento. Esse tipo de gente também é extremamente perigosa, porque você gera uma igreja só de juízes da fé. Gente que passa o tempo todo achando que qualquer coisa sobrenatural não existe, então matam tudo. Tem um âmbito, um ramo da teologia que chama demitologização, que acaba com qualquer tipo de elemento sobrenatural, até mesmo na ação de Cristo. Isso é muito perigoso. Porque eu preciso entender uma coisa que eu acho que é fundamental. Se eu estou lidando com a palavra, com Deus, com Cristo, eu preciso entender que há elementos sobrenaturais no processo. A própria ideia de estar em Deus já é sobrenatural. Santo Agostinho escreveu que o próprio limite da razão vai fazer da fé uma necessidade. É verdade. Então eu não posso dizer que é só conhecimento o tempo todo, porque quando eu falo que é só conhecimento o tempo todo, eu não tenho qualquer vislumbre para os milagres de Deus, e eles existem, são reais. Aliás, nós somos milagres ambulantes de Deus. Por isso a palavra que eu pedi para você escrever aí, qual foi? Você lembra? Qual que é? Equilíbrio. Essa palavra é fundamental,
Porque senão eu posso me tornar ou alguém extremamente místico, daquele que tem surto de pequeno anjo Gabriel, ou eu posso me tornar extremamente irracional, daquele que não tem qualquer outro órgão no corpo a não ser cérebro. Então é muito perigoso quando eu acho que o meu cérebro deve ser maior do que a minha capacidade de perceber o milagre de Deus ambulante, que é você, que sou eu aqui hoje. Deu para entender, irmãos? Tem também um outro tipo de deformado. Tem aquele que é só graça sem conhecimento, tem aquele que é só conhecimento sem a graça, e tem aquele que não tem nenhum dos dois, nem conhecimento e nem graça, e cresce. Imagina. Como é que cresce sem conhecimento e sem graça? Interessante que esses são os que vivem de uma lógica repetitiva, cansativa das mesmas coisas, são aqueles que enchem as grandes igrejas, que eles ficam aqui hoje e de repente eles já estão em outros lugares, não tem qualquer fluência, constância. É gente que não quer saber da graça porque tem medo do que é místico, também não quer o conhecimento porque tem preguiça de buscar. Então ele fica no limbo, literalmente numa espécie de purgatório teológico. Ele não vai nem para frente nem para trás, não mergulha para dentro porque tem medo, para cima não sobe de jeito nenhum. Então ele fica parado na própria mediocridade, estaciona na própria ignorância. E quem ama a ignorância tende a se apaixonar pelo nada. Quanta gente apaixonada pelo nada nós temos hoje? Por isso a palavra-chave é equilíbrio. Gente, é muito perigoso quando a gente tem um crescimento de gente sem graça e sem conhecimento. Para você ter uma noção, quando o indivíduo cresce sem graça e sem conhecimento, ele cresce a parte de tudo isso que é o universo da palavra. É por isso que para ele tanto faz ler a Bíblia quanto ler o horóscopo do jornal. Ele coloca a mesma lógica nos dois processos, porque ele não tem um crivo da palavra por onde passar. Por isso que é tão importante a atitude bereana, de olhar na Bíblia se o que está sendo dito tem de fato alguma verdade, porque é a palavra que ajuiza das ideologias. Você pode pensar o que você quiser, mas é a palavra que julga a nossa mente e o produto final daquilo que a gente vai elaborar como conhecimento. Amém, irmãos? Está todo mundo aí comigo, vivo, acordado? Amém? Outra coisa, ó, terceiro tópico aí, ó, crescer para identificar-se com Cristo. Primeira coisa que ele põe é crescendo na graça. E que a essência da graça é o amor, porque o amor é a rainha de todas as virtudes. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. É impossível crescer na graça e não crescer no amor. É impossível crescer no amor e não crescer na graça. E eu não estou falando de um amor romantizado feito entre homem e mulher. Estou falando de um amor extraordinário, trabalhado em nós a partir do Espírito, pela lógica do fruto do Espírito. E esse amor é trabalhado em nós de um nível tão tremendo, porque ele leva tempo, não é uma coisa do estalar dos dedos. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos na igreja pós-moderna é que ela acredita que tudo é rápido. E não é assim na fé cristã. A fé cristã leva tempo. Tudo é feito devagar, tem a cadência do tempo, de um plantar, o outro regar, e Deus dá o crescimento, de que isso leva um tempo imenso, e de que esse amor que nos faz crescer de modo ideal na graça de Cristo, não é um amor solitário, é comunitário. Não é à toa que Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, trabalha muito a questão da unidade. O que Paulo está dizendo é que a gente precisa um do outro para que esse amor seja fortalecido. De modo que para eu amar os irmãos aqui, eu tenho que passar por cima do desafio de olhar enquanto esses irmãos são defeituosos. Ou seja, eu não vim aqui para amar as suas qualidades e nem competências. Eu vim aqui para amar você em seus defeitos e você a mim. Por isso que é tão perigoso você olhar daí e achar que aqui em cima tem alguém perfeito. Não tem. Nós somos aqui hoje uma comunidade de imperfeitos. Eu vou falar uma frase que talvez te assuste, mas nós somos o risco que Deus quis correr. Não é? Ele olha para nós do jeito que nós somos. Você vê como a gente é inconstante, a gente é complicado, a gente falha. Por exemplo, quanta gente não veio hoje só porque não tem café da manhã? Imagina. Eu tinha que falar, né, pastor? Eu tinha que dar a minha. Outra coisa que ele coloca aí, crescendo no conhecimento. Olha que interessante, ó. Existem limites que têm que ser respeitados. Ninguém é capaz de conhecer a Deus pela sua própria mente, jamais. Isso leva tempo, e esse tempo que se leva para conhecer a Deus é através da sua palavra. Irmãos, a nossa alegria é a seguinte, ó, eu vou colocar um problema e a solução. O problema, ninguém consegue conhecer Deus, longe, distante de tudo que a gente imagina. A solução, Ele se revelou através da palavra. Então, tudo que a gente pode conhecer de Deus, Ele já disse na palavra. Então, você tem um problema, uma solução e um novo problema que nasce disso. Qual é o novo problema? A gente lê pouco a palavra, então não consegue conhecer Deus. Voltamos para o primeiro problema. Deu para entender? Problema número 1, Deus longe, distante da minha mente.
Solução do problema número 1, a palavra onde ele se revela. Problema número 2, criado por mim. Eu não gosto de ler a palavra. Então eu volto para o problema número 1, porque eu fico distante de Deus. Deu para entender? Como é importante quando a gente mergulha na palavra. Porque uma vez mergulhado na palavra, o que você vai ter é muito mais graça, conteúdo, consciência, consistência. Você vai ter onde firmar as suas bases. Sabe por que tanta gente às vezes vem, faz todo um movimento e cria uma série de coisas? Porque essas coisas, do ponto de vista da própria dialética, da construção humana, dos discursos, da oratória, cria na nossa mente a ideia de que a gente tem um certo conteúdo, porque preenche um tempo com um monte de coisa. O difícil é você ficar, por exemplo, 1 hora falando de conteúdos, sem precisar chamar a sua atenção para o ser que está aqui. Esse é o grande desafio. Porque crescer no conhecimento desse ponto de vista significa que eu não tenho como chegar aqui hoje com uma cartilha correta dos 10 passos para conhecer Deus profundamente. Porque nem a mim eu me conheço direito. Você já se assustou com coisas que você faz? A gente não se conhece. Até porque à medida que os anos vão passando, a gente vai mudando com o processo. A gente muda muito, o humano muda muito. Aliás, com os aprendizados da vida, com os erros, a gente vai aprendendo, vai crescendo. Aliás, esse seria o ideal. O problema é o real aí, o crescimento real. Então, como é importante quando a gente aprende que esse conhecimento de Deus só vem pela sua palavra. Guarda isso aqui, ó. Se você for só com isso aqui para casa, para mim já estou feliz, a minha aula valeu a pena aqui essa manhã. Você não consegue conhecer a Deus fora da Bíblia. Por isso que é preciso amar a palavra. E nós temos hoje uma geração de cristãos que não conhecem a palavra. Aliás, chega a ser estranho que nós temos uma geração de cristãos que compram Bíblia, mas não leem a palavra. Que eles têm coleção de Bíblia, mas não leem a palavra. Eles têm 6.000 Bíblias de estudos, mas nunca leram a palavra. Eles conhecem tudo sobre tudo, menos da palavra. E enquanto a gente não se aprofunda na palavra, fica complicado. É por isso que uma igreja genuína, forte e que vence o século é uma igreja firmada na palavra. Púlpitos fortes são púlpitos de palavra. Amém, irmãos? Quer ver uma coisa? Você gosta de revelação? Então vai para a palavra. Você quer ver milagre? Vai para a palavra. Você quer ver Deus falando através de sonhos? Vai para a palavra. Ele falou isso com José o tempo todo. Você quer ver assim coisas extraordinárias, mais aventuras possíveis do que Steven Spielberg? Vai para a palavra. Mas pastor, Deus não fala comigo. Lê a palavra. Mas Deus não fala comigo em voz alta. Lê a palavra em voz alta. Não é? Ele fala o tempo todo, a palavra faz isso, é nela que a gente tem força, nela que a gente tem alimento, dela a gente precisa viver. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é plural, não são os meus caminhos. O crente é complicado, ele bota um monte de caminho e joga a culpa na Bíblia. A Bíblia não diz isso. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho. Significa que quem anda em Jesus anda pela palavra, e é pela palavra que se anda em Jesus. Ele é o caminho que a palavra joga a luz o tempo todo. Não são os meus caminhos, as vielas e tortuosidades que eu ando. É a palavra. Se eu estiver na palavra, eu consigo viver. Sem palavra eu não canto, eu vou criar heresias no momento do cantar. Sem a palavra eu não consigo viver com os irmãos, eu vou abocanhar gente. Sem a palavra eu apareço mais do que qualquer pregador. Agora, com a palavra, eu viro o irmão que você precisa, você vira o pai que eu preciso. A gente se une na família da fé. Com a palavra desaparece o pregador, surge só o Cristo que ele prega. Com a palavra, os milagres acontecem na sua casa e na sua vida. Com a palavra você, paz, deita, dorme, levanta, porque o Senhor te sustenta. Com a palavra você passa pelo inferno e fica de pé, porque a palavra te sustenta, a palavra te orienta, a palavra te abraça, a palavra te cobre, a palavra te protege, a palavra te ajuda, a palavra te ama, e você precisa amar a palavra no reverso. Mas tem ainda um último nível que eu queria falar aqui de conhecimento, que é o conhecimento de Deus. O que é que Ele produz em nós? Conhecer a Deus é um negócio interessante. Parece contraditório, acabei de falar que ninguém consegue conhecer a Deus. Só que eu também disse que dá para conhecer um nível de Deus através da palavra. Lembra disso? E através da palavra a gente conhece algum nível de Deus. E esse nível de Deus que a gente conhece produz transformações tremendas. Por exemplo, Ele é dinâmico. Lá em Oséias o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, o conhecimento de Deus é inesgotável. Olha para mim, se você ficar 1 milhão de anos no céu, sabe o que você vai fazer? Conhecer a Deus. Não acaba nunca.
É inesgotável, é insondável. O conhecimento de Deus nunca termina e ele é dinâmico, ele não para nunca. É diferente de matemática. Desde que você aprendeu que 1 mais 1 dá 2, não mudou nunca, é ou não é? A história é dinâmica, sempre influência acontecendo. O conhecimento de Deus é do mesmo modo, sempre há um novo ângulo, uma nova perspectiva, alguma coisa diferente para se conhecer. E o tremendo é que ele se revelou majoritariamente através da sua palavra, mas ele também se revela na criação, na natureza. Ele se revela nos relacionamentos com os irmãos. Ele se revela na realidade do casamento. Ele se revela no ser igreja. Isso aqui revela a Deus. Você quer ver uma coisa? Tira a graça da nossa convivência e a gente não termina o ano. Eu pergunto a você, você consegue me dizer aqui se existe algum presídio no Brasil que termina um ano inteiro sem ter nenhuma morte? Ou nenhuma briga? Você consegue conhecer algum? É porque não existe graça lá. Se botar uma graça de Deus do nível que tem aqui dentro de um presídio, não tem briga e morte no final. Briga até tem, mas morte não tem não. Porque a graça de Deus sustenta a gente. Se tirar a graça de Deus daqui, a gente se mata no final do culto. Não é à toa que o texto de Efésios, Paulo falou assim, ó, suportai-vos. Sabe o que é suportar? É ir além da capacidade da própria força. O que significa que o problema não é a coisa que você carrega, é a sua capacidade de carregar. Você quer ver uma coisa? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. 200 ml. Se eu ficar com esse copo aqui, ó, falando para vocês aqui, dando aula, aqui, ó, 10 segundos não faz a menor diferença, são 200 ml. 1 minuto já começa a incomodar. Se eu tivesse, desde o começo dessa aula, segurando esse copo, eu estava com uma dor insuportável no braço. São 200 ml de água. Ou seja, ou eu fico com esse negócio na mão aqui até me arrebentar todinho, ou eu faço a coisa séria de só deixar ele aqui, ó. Deu para entender? Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, na nossa convivência, não são os grandes problemas que vão nos machucar. São as pequenas indiferenças, são as pequenas fofocas, são as conversas que não precisavam. É o falso conhecimento de Deus que nos leva a nos destruirmos. Por exemplo, se o meu conhecimento de Deus é de um Deus talibã, um Al-Qaeda gospel, daquele que mata todo mundo, sequestra e arrebenta, você vai ter sérios problemas de convivência comigo, porque eu vou achar que você não vem para a igreja porque você é um monstro. O meu conceito de Deus me faz olhar você de modo diferente. Agora, quando eu conheço pela palavra, e o meu conhecimento de Deus é de que Deus é o Pai de amor, que me abraça e me ajuda, você vai querer se aproximar de mim, porque o tempo todo eu vou ter alguma palavra para te ajudar, mesmo que eu esteja no pior dia da minha vida. O conceito errado de Deus provoca uma igreja errada. Olha o que Jesus falou. Jesus chega no templo e ele vê um monte de cambista, aquela coisa funcionando. O templo era quase um banco central da época. Jesus chega lá, olha dentro do templo e ele escolhe a palavra que ele vai dizer. Jesus não falou aleatoriamente, não foi produto de raiva. Olha para mim, não foi raiva, foi citação teológica ipsis literis, ao pé da letra. Jesus citou Jeremias. Ele olhou e disse assim, ó, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Interessante que a frase, a expressão ladrões no grego ali, o termo grego que Jesus usou é exatamente o mesmo termo que o próprio Jesus usou na parábola do bom samaritano, quando ele disse que vinha descendo de Jerusalém para Jericó um homem e caiu na mão dos assaltantes da estrada que o deixaram quase morto. Spurgeon diz que o pior tipo de crente da igreja é o quase salvo, porque ele está quase lá, imagina. Ou seja, o bandido da estrada pegou e quase matou. O bom samaritano passou e libertou aquele homem da quase morte. Jesus usa a mesma expressão para dizer que os homens que estavam no templo eram os bandidos do templo. A lógica de Jesus é dizer, cuidado vocês que vêm ao templo hoje, porque se vocês escaparem dos bandidos da estrada, podem não escapar dos bandidos da igreja. Imagina como isso é sério. Por quê? Porque o conhecimento errado de Deus produz uma igreja errada. Agora, irmãos, se o conhecimento errado de Deus produz uma igreja errada, o conhecimento correto de Deus produz uma igreja como uma antecipação do céu. O lugar que você tem que estar, que você ama estar, que a graça de Deus se revela, que concertos acontecem, que milagres produzem a todo momento transformação de vida. Esta é a igreja que nós devemos ser, a igreja do conceito certo de Deus. Que o mundo passe aqui e saiba que Deus está aqui, que Ele está nesta casa, porque é dele. Amém, irmãos? Outra coisa, o cristão que conhece Deus não fica desesperado.
com os processos da vida, com o que está acontecendo, ele sabe que Deus está no controle. Ou seja, ele não passa o dia inteiro procurando mensagenzinha de internet para mandar no WhatsApp e dizer, olha, o mundo está em problema. Ele não fica o tempo todo procurando algum cientista dar alguma razão para que a Bíblia exista. Está vendo? O cientista falou, então é verdade. Ele não passa o tempo todo achando que tudo é equivocado, que tudo é uma conspiração universal para o mundo acabar. Igual o irmão que mandou para mim, Donald Trump. Trump em inglês é trombeta. Então esse homem é a trombeta de Deus. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Se fosse por nome, Judas nunca traía Jesus, ele era o louvor do grupo. Não é? Como é importante quando a gente aprende a ter lucidez espiritual. Gente, Deus nos trouxe aqui essa manhã para limpar a nossa mente. Isso significa que nós somos chamados a ser formados na fé, a ser gente inteira, lúcida, não meninos levados por qualquer vento de doutrina. Olha o que Paulo coloca aqui, ó. Não sejam inconstantes, meninos que brincam por qualquer vento, levados por qualquer coisa. Tem tanta gente assim nas igrejas, levado por qualquer coisa. Hoje eu estou aqui dando essa aula, ele vibra aí, glorifica, aplaude. Aí amanhã sobe algum aqui, fala um monte de heresia, uma bobagem, ele vibra do mesmo jeito, ele é levado por qualquer vento, é a esponja de sabão da pia da sua cozinha, absorve, mas não reage. É importante demais o crescimento que seja aqui, ó, equilibrado, interessante, inteligente. Pelo amor de Deus, não cometa suicídio espiritual porque é crente. Use seu cérebro para a glória de Deus. Você precisa pensar. Amém? Amém? Tem gente que vive quase que da síndrome do Simpson. Estava vendo esses dias um cartoon, num jornal, devido o Homer Simpson foi ser operado. Abriram a cabeça dele e saiu um papelzinho voando. Pegaram o papelzinho, te devo um cérebro assinado Deus. Há muita gente achando que está vivendo essa lógica. Não pensa, não quer saber de pensar, não corre atrás de pensar, e quando você pede para que ela pense, raciocine, ela ainda repete, não preciso disso, o Espírito Santo me revela. Só uma pergunta, o Espírito Santo faz acepção de pessoas, sim ou não? Sim ou não? Então se o Espírito Santo te dá tudo de graça, por que eu tenho que me matar de estudar? Por que você é melhor do que eu? Pensa nisso e vai para casa feliz. A fonte do verdadeiro crescimento, qual é? Deus. E como é que a gente consegue conhecer Deus? Através da sua palavra. Interessante que na revista aí, ó, ele colocou como um exemplo dessa verdade, a ideia dos saduceus. Jesus chega para os saduceus e ele diz para eles o seguinte, ó, errais por não conhecerem as Escrituras. Olha para mim, Jesus não diz assim, ó, errais por não lerem a Bíblia. Uma coisa é ler, outra coisa é conhecer. Há muita gente até que lê a palavra, mas não conhece. Tem gente que lê a palavra de joelho, mas não conhece. Há um problema sério entre ler e conhecer. Então é muito importante entender isso. Jesus diz, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, a lógica é interessante. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês entendam que é preciso conhecer o poder de Deus a partir da palavra. Então se você não medita na palavra, você não conhece Deus nem o poder dele. Então você erra miseravelmente o alvo, porque você passa o tempo todo se alimentando de outras fontes que não a única que é genuína, que é a fonte da palavra. Estando na palavra, você conhece Deus e obviamente o seu poder, porque o poder de Deus não é revelado fora dele, é revelado dentro dele, porque dentro dele você se envolve com o amor dele, que tempera o poder, para Deus não ser apenas um ditador espiritual, mas aquele que nos ama enquanto transforma a nossa história. Amém, irmãos? Para fechar essa aula, eu queria ler para vocês o texto de Efésios 4, que é o que a gente leu, só que o 14 ao 16, na versão A Mensagem do Eugene Peterson, que eu gosto muito. Olha que interessante, eu vou ler para vocês, Efésios 4, 14 a 16, olha como é que ele escreveu. Chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos, que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo a Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus e fortalecidos em amor. Eu achei fantástico isso aqui. Primeiro, a primeira frase é maravilhosa, chega de ser criança, não é? Até porque, gente, fala a verdade, bebezinhos são adoráveis, né? Eu amo criança, criança é uma maravilha. Agora, a criança que não cresce já vira um monstro, não é verdade?
Se eu pego um bebezinho no colo aqui na igreja, tem 8 meses, está no auge da fofura, né? Você pega a criança, é aquela benção, aquela maravilha, todo mundo brinca, aquela benção. Aí você volta aqui 2 anos depois, a criança ainda está com 8 meses, você já acha que é um monstrinho, não é verdade, irmão? Porque o natural do processo é que ela cresça. Se ela não cresce, ela assusta. O que Deus quer da gente aqui essa manhã? Que a gente desenvolva um crescimento saudável, equilibrado, ideal. Se esse crescimento é ideal, esse crescimento é feito para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Aliás, um dos grandes exercícios de crescimento espiritual é a oração. No momento que a gente ora, a forma como a gente ora diz muito o Deus que a gente crê. Se você crê que Deus é seu servo, você ora o tempo todo dando ordens para Ele. Um escritor antigo dizia: me mostre como oras e te direi quem és o teu Deus. O modo como você ora diz qual é o Deus que você crê. Aliás, tem gente que nem lembra mais o que é oração, né? Então, como é bom quando a gente aprende a ter um discernimento, uma profundidade, essa cadência natural daquele que cresce com Deus. Queria que você saísse daqui hoje com vontade de crescer em Deus, com fome de Deus, com vontade de ficar perto de Deus. Nunca fique longe de Deus. Longe de Deus você se torna a lei de si mesmo, e a lei de si mesmo vira um problema. Agora, perto de Deus você tem diretrizes, bases, balizas seguras por onde caminhar, por onde seguir. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de pensarmos a Tua palavra. Pai, que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nossa vida redunde em glória ao Senhor aqui e para todo sempre. Que a nossa família seja uma família crescida naturalmente, com amadurecimento, gente madura, lúcida e feliz. Livra-nos das ilusões, das deformidades, dos impactos sem transformação. Que a gente saia daqui essa manhã, Pai, livres para caminhar num chão que produza crescimento verdadeiro, genuíno e ideal. Que a gente saia daqui hoje com um novo jeito de ser e viver para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, por cada pessoa aqui hoje, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe.